Olá, esse é o seu canal Chegou a Hora. Estamos estudando aqui o livro de Daniel, o livro profético da Bíblia Sagrada, nesse nosso curso chamado Daniel e o Grande Conflito. Hoje vamos iniciar o capítulo 12 do livro de Daniel. E se você não assistiu ainda os episódios anteriores, eu aconselho você voltar lá atrás e assistir a série toda, né? Como disse alguém outro dia no comentário aqui, é maratonear, né? Porque são cerca de 30 vídeos que nós temos aqui sobre esse assunto. E se você gosta desse tema, por favor, deixa aí o seu like poderoso, né? Um like poderoso. Ah, isso ajuda, sabe, o canal ser relevante. Eles colocam e indicam para outras pessoas. E quando você aciona, então, o sininho das notificações, quando você comenta, quando você se inscreve, tudo isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, faça isso. Tome um tempinho aí, acione o sininho, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, tá bom? Bom, no vídeo passado nós encerramos o capítulo 11. E muitas pessoas acharam que faz sentido essa interpretação profética do capítulo 11 de Daniel. Algumas pessoas acharam que não, isso aí é muito fantasia, fantasioso. Eu quero saber o que você achou. Deixa aí a sua opinião. Quero saber a opinião de você. Coloque aqui nos comentários, né? Hoje vamos estudar então o capítulo 12 do livro de Daniel. Vamos poder dizer que chegou a hora. Faltam poucos versos para a profecia de Daniel 11 terminar e chegar nesse evento, né? Vocês viram ali que o tempo do fim começa lá no verso 40 e vai até o 45, e hoje chegou a hora, né? O momento mais aguardado pelos cristãos, né? A volta de Jesus. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, como sempre fazemos, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos sempre o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Vamos continuar o nosso estudo sobre as profecias de Daniel e, mais uma vez, te pedimos sabedoria do alto para a compreensão da Tua palavra. Envia o Espírito Santo, Senhor, para que Ele abra nossa mente, nos dê sabedoria, a sabedoria necessária para compreendermos o capítulo 12 de Daniel. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar uma rápida recapitulação antes de entrarmos nos primeiros versos de Daniel 12. Vocês se lembram que quando estudamos Daniel 2, lembram dele? Eu até estou aqui com algo. Deixa eu pegar aqui. Estudamos Daniel 2, essa estátua, ela é a base, né? Ela é a base de tudo. Daniel 2, se você não assistiu o vídeo ainda, chama-se Revelando o Futuro do Planeta Terra. Então, volte lá e assista, ou assiste de novo, né? Porque a gente às vezes precisa guardar na nossa mente. Revelando o futuro do planeta Terra. Essa profecia, a profecia de Daniel 2, serviu de base para a gente entender o que o anjo vem revelando a Daniel. O futuro a Daniel. As demais profecias também revelariam o futuro, então tinha que seguir a mesma sequência, né? A mesma linha profética. Lembram-se de Daniel capítulo 2, verso 28? Daniel escreveu: há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. E Ellen White, comentando sobre esse texto, diz assim: centenas de anos antes que certas nações viessem no cenário da ação, o Onisciente lançou um olhar para os séculos por vir e predisse o surgimento e queda dos reinos universais. Lembram-se da profecia de Daniel 2? Vamos colocar aqui na linha do tempo, como a gente tem feito a cada programa. Babilônia era a cabeça de ouro, depois veio a Medopérsia, os braços e o peito de prata, depois o ventre de cobre, o bronze, a Grécia, depois veio Roma, simbolizado pelas pernas em ferro, depois os países se dividiram, são os pés, né, divididos em parte de barro e parte de ferro, simbolizando países fortes, países fracos, né?
E essa é a linha do tempo de Daniel, e depois vinha a segunda vinda de Cristo, simbolizado por uma pedra, né? E nós estamos aí nos dias atuais, aguardando só essa pedra, a parte final da profecia. E quando começamos a estudar Daniel 11, que na verdade é 10, 11 e 12, vimos que o anjo disse: agora vim explicar-lhe o que acontecerá com o povo judeu, o povo de Israel, no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O cumprimento da profecia não ocorreria no tempo de Daniel, mas no futuro. E você se lembra que eu coloquei algumas citações de livros aqui? Uma delas foi do livro Segredos de Daniel, de Jacques Lucan, e esse teólogo diz assim: os 4 reinos da estátua nos ensinam 2 coisas sobre o reino de Deus. Primeiro, é real e se manifestará na história assim como os outros reinos humanos se manifestaram. Segundo, o conteúdo da profecia nos leva à conclusão de que estamos no tempo do fim, muito próximos de seu aparecimento. Ele não escreveu aí, mas eu vou dizer: chegou a hora, Maranata! Como Nabucodonosor, baseamos nossa fé naquilo que já vimos. Nosso conhecimento da história desperta e fortalece nossa fé no Deus do futuro. E aí nós estudamos também esses reinos na profecia de Daniel 7, onde aparecem ali aqueles animais, né? Um leão, um urso, um leopardo, um animal terrível, espantoso, né? E nós colocamos na nossa linha do tempo, a linha do tempo de Daniel. Quando a gente compara as 2 linhas, Daniel 2 e Daniel 7, a gente percebe que eles têm o mesmo significado. Ou seja, a cabeça de ouro e o leão simbolizam Babilônia. Os braços e peito de prata na estátua e o urso simbolizam a Medo-Pérsia. E depois nós temos ali o ventre em cobre, e no sonho de Daniel, o leopardo simbolizando a Grécia, agora com mais detalhes, né? Essas 4 cabeças simbolizando a divisão do Império Grego. Roma, as pernas de ferro, e lá um animal terrível, espantoso, né? Diferente, simbolizando Roma. Os pés divididos da estátua, em parte de barro e parte de ferro, e lá no outro sonho os 10 chifres, né, simbolizando os países divididos. Em Daniel vem uma pedra, né, que destrói tudo, então vem a volta de Jesus. Daniel 7 tem mais detalhes ainda, né, mas a gente vê esse reino eterno de Cristo no ponto final, e nós estamos aqui, nesse pedacinho, dias atuais, aguardando a segunda vinda de Jesus, não é? Quando a gente olha a linha do tempo de Daniel 7 separadamente, a gente percebe detalhes sendo encontrados nessa linha do tempo, cada animal simbolizando um período da história, os 10 chifres, a divisão dos países, né, do ano 476, mas Daniel 7 coloca um ponto a mais. Aparece aí o período do chifre pequeno, ou o período de Roma papal, a igreja medieval dominando sobre a terra, ou influenciando os poderes políticos da época, do ano 538 ao ano 1798. E agora sim, estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, né? Estamos vivendo nesses dias, nesse espaço de tempo. Falta pouco tempo. Naturalmente, quando a gente estuda Daniel capítulo 8, a gente segue a mesma sequência histórica e sempre Deus revela alguma coisa a mais, algum detalhe a mais sobre o futuro da terra, sobre o povo de Daniel, sobre o povo de Deus aqui na terra. E quando chegamos em Daniel capítulo 10, mostramos que Daniel 10, 11 e 12 faz parte de uma só parte, ou seja, Daniel chegou e começou a escrever 10, 11 e 12, não parou. Né? E a gente tem que estudar esses 3 capítulos em conjunto. Claro que não dá para estudar de uma vez aqui, mas faz parte. E nós vimos aqui com vocês que existem 4 linhas proféticas em Daniel e elas são paralelas em Daniel capítulo 11. Daniel 10 a 12 formam uma só narrativa profética, sendo o capítulo 10 a introdução e o capítulo 12 a conclusão. E eu também disse a vocês que existem diferentes interpretações dos últimos versos por causa da ambiguidade ou porque os eventos ainda estão no futuro. Por isso que algumas pessoas, ou pelo menos uma pessoa, escreveu assim: acho muito fantasioso. E tem outro que colocou uma outra interpretação. Claro, eu, como disse, existem diferentes interpretações. Esta
que eu apresento é que faz mais sentido para mim, né? Mas todas levam à mesma coisa. A conclusão é a mesma. Estamos vivendo no tempo do fim. Uma outra coisa, a visão não é relatada, mas apenas sua interpretação é dada em linguagem literal. Então, Daniel 10 é a introdução, Daniel 11 é a visão, Daniel 12 é o epílogo, a conclusão. Daniel 10 eu dei o título de Anjos em Guerra, porque por trás dos bastidores existe uma guerra entre o bem e o mal, entre o dragão e Miguel, né? E nós vemos essa manifestação nos últimos dias, né? No capítulo 10 vemos que existe uma guerra espiritual e a gente não consegue ver, mas consegue sentir os seus efeitos demoníacos. E percebemos, ao estudarmos Daniel capítulo 10, que por trás dos líderes do mundo existe a influência do dragão. Mesmo os líderes atuais, né? Mesmo os líderes atuais. Então, tendo isso em mente, o anjo começa a falar sobre as guerras que estariam envolvendo o povo de Israel. Não quer dizer que eles estariam na guerra, mas estariam no meio. Lembra quando tinha rei do norte, rei do sul, né? E eles no meio ali da guerra, vai para um lado, vai para outro, né? Na verdade, o anjo já havia antecipado que seria um grande conflito, um conflito prolongado, né? Quando lemos Daniel capítulo 11, verso 2, o anjo fala, olha, eu vou declarar para você, ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. É o período da Medopérsia, ali em Daniel capítulo 11, verso 2. Né? E nós fomos colocando esses períodos na linha do tempo. Colocando Daniel 11, verso 2, referindo-se justamente à Medopérsia. Depois, no capítulo 11, verso 3, nós temos, depois se levantará um rei poderoso, Alexandre o Grande, né? Reinará com grande domínio. Depois, no auge, o seu reino será quebrado, repartido para os 4 ventos do céu, ou seja, a divisão do reino em 4, nos 4 generais. E nós colocamos os 4 generais para vocês: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Seleuco e Ptolomeu estão ao norte e ao sul. E por isso que a gente começa a falar em Daniel sobre rei do norte e rei do sul. As guerras entre esses dois durante o período grego, né? A guerra dos Seleucidas e os Ptolomaicos. Mas, de qualquer maneira, a Grécia aparece aí em Daniel capítulo 11, dos versos 3 ao verso 15. Depois, aparece já no verso 14, começa a aparecer esse animal terrível, espantoso, né? Daniel 7 fala sobre um animal aterrorizante, assustador, muito poderoso, que despedaçava e devorava as suas vítimas. E já ali também, em Daniel 11, 14, eu falei que já dava a entender que Roma começava a entrar. Né? Eu citei vários livros, um deles foi o livro de William Shea, um guia do estudioso, e ele diz assim, Daniel 11, 16, introduz um novo ator na cena de ação. Ele não é chamado de rei do sul, rei do norte, mas o que pois vier, ou inimigo, na Bíblia, na linguagem de hoje. A partir desse ponto, a frase rei do norte não aparece novamente no capítulo 11 até o verso 40. Ele desaparece completamente da narrativa quando este novo poder é introduzido. O rei do norte, o rei Seleucida Sírio, regride, e esse novo poder, Roma, ascende. Então nós temos aí Roma, e ele está presente dos versos 16 ao verso 20. Esse é o período que Roma dominou sobre a terra e aparece aqui em Daniel 11. Notem, o anjo foi dando essa visão a Daniel lá atrás. Foi antecipando o futuro a Daniel, contando detalhes. E nós fomos interpretando aqui esses detalhes através da história. E mostrando que por trás desses governantes que governaram a Medopérsia, a Grécia e Roma, o dragão estava por trás deles, né? Aí aparece o período de Roma papal, nós estudamos também, no verso 21 e 22, aparece, depois se levantará em seu lugar um homem vil, que é o Papa medieval, ao qual não tinham dado dignidade real, não era rei, tinha um poder diferente, né? E aí fomos estudando esse texto, unimos também com o Apocalipse 13, verso 1, onde o poder é simbolizado por uma besta que sobe do mar, não é? Então colocamos aí na nossa linha do tempo o período de Roma papal que aparece em Daniel 11, dos versos 21
ao verso 39, onde aparece ali, inclusive, um Deus estranho. E eu disse a vocês que esse poder, embora teve esse período determinado, do ano 538 a 1798, quando sofreu uma ferida, o Papa foi deposto pelo general Berthier, das forças de Napoleão, e foi preso e terminou seus dias na prisão. Outro Papa subiu ao poder e Roma Papal vai estar presente até o final, de acordo com a profecia de Apocalipse, capítulo 13. E mais, nós estudamos lá em Apocalipse 13 e em Daniel 11, dos versos 40 a 45, que esses dois poderes estariam unidos no final. Eu dei como título Daniel 11, o tempo do fim, os versos 40 ao 45, onde o poder do Vaticano e o poder dos Estados Unidos da América estariam unidos. Por isso que estudamos o Apocalipse no capítulo 13, dos versos 11 a 18, mostrando que o dragão e os Estados Unidos estariam unidos ali também. O dragão estaria usando esse poder, essa besta, como é descrito, uma besta que sobe da terra, ali para o seu poderio. Então esses dois poderes são usados pelo dragão em Apocalipse capítulo 13. Nós estudamos sobre isso. Se você não estudou, não assistiu, volte lá e assista. Então nós temos esse novo império final, né? Esse novo poder chamado Estados Unidos, unidos com o poder papal. Isso mostra que nós estamos vivendo muito próximo à volta de Jesus. E nós temos aqui os detalhes, Daniel 11, 40 e 45, uma possível interpretação do que está ocorrendo e vai acontecer antes da volta de Jesus, porque estamos vivendo aqui nesse finalzinho da linha do tempo de Daniel 11. Tanto é que eu coloquei para vocês o livro do pastor Vanderlei Dornelles, um teólogo, professor de teologia, e o título é O Último Império. Qual é o último império? Os Estados Unidos da América, de acordo com a profecia bíblica do Apocalipse, porque profecia é história escrita antecipadamente. E Ellen White diz assim: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Parece que ela estava vivendo nos dias de hoje, né? E a parte final de Daniel 11, eu dei o título de O Fim do Conflito, né? E colocamos aí como o dragão tem utilizado as nações, mas como Deus vai pôr fim a tudo isso, né? E hoje chegou o capítulo 12, a parte 1. E o título que eu dei é Chegou a Hora! Chegou a hora, né? Então vamos lá, Daniel e o Grande Conflito, capítulo 12, parte 1. Vamos ler. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2, muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E aí vem o final do livro, pelo menos deveria ser, né? Onde diz: e tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Chegamos ao final de Daniel capítulo 11 e agora ao final da profecia, né? O último capítulo de Daniel, Daniel capítulo 12, é o epílogo dessa profecia. É nesse tempo, o tempo do fim, né? O tempo em que o rei do norte estiver envolvido em guerras e batalhas, que Miguel, Jesus, se levantará para salvar o seu povo. Maranata! Aleluia! Né? João, no livro do Apocalipse, ele se pronuncia sobre esse momento. Ele diz assim: eiraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra,
Apocalipse 11, verso 18. William Shea diz que o verbo usado para levantar-se em Daniel 11, 12 se refere a um novo rei que entra em cena no momento de ascender ao trono e converter-se em um novo governante. Isso é o que Miguel, o representante de Deus, faz agora. Então, Daniel 12, verso 1, Miguel entra em cena para assumir o governo. E olha, eu acho que chegou a hora, está muito perto. O anjo resumiu muito nesses versinhos aí iniciais do capítulo 12, os eventos finais, né? São poucos versos. Isso vai demorar algum intervalo de tempo, talvez demore os 1260 dias, porque Deus trabalha em ciclos parecidos, não é? Mas o que temos nesses versos? Vamos ver. Primeiro, eventos de Daniel 12, 1 a 4. Jesus se preparando para vir em busca do seu povo. Depois aparece ali um tempo de angústia, qual nunca houve. Depois aparece a salvação dos que têm o nome escrito no livro da vida. Também aparece ali a ressurreição dos justos. Aparece ali também a ressurreição de alguns ímpios. O fechamento do livro de Daniel até o tempo do fim e a sua compreensão plena no tempo do fim e a ressurreição dos justos. Sabe, baseado na época da primeira grande destruição do mundo e também na salvação de alguns poucos que entraram ali na arca, nós nos lembramos que nos momentos finais, quando Noé pegou e fez o sermão, o anjo disse: agora entra você na arca, Noé, você e sua família. Ninguém mais quis entrar. E o anjo, ele fechou a porta. Não havia mais possibilidade de quem estava dentro da arca sair e nem de quem estava fora da arca entrar. A gente costuma dizer que isso vai ocorrer de novo. Será a porta da graça fechada. Quem decidiu vai estar do lado de dentro da arca da salvação, né? Vai ser salvo. Quem não decidiu, ou pelo menos ficou do lado de fora, decidiu do lado errado, a porta está fechada. Não tem mais salvação. Eu não tenho que dizer quando isso vai acontecer, assim, com precisão. Mas eu posso trazer alguns eventos que ocorrerão antes do fechamento da Porta da Graça. Aliás, eu recomendo o livro Eventos Finais de Ellen White. Tem ali uma certa sequência, preparação para a crise final. No final, eu não lembro se é no final do livro, no começo, tem ali um gráfico mostrando esses sinais também, né? Tem um outro livro chamado Tempo do Fim, que aparece também esses eventos que ocorrerão antes da Porta da Graça, né? A verdade é que chega um momento que chega a hora da volta de Jesus, né? Eu tenho um livro chamado Chegou a Hora, e esse canal também chama-se Chegou a Hora, e está baseado em Apocalipse 14, verso 15, onde diz assim: então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Chegou a hora, Maranata, chegou a hora da volta de Jesus. Existem alguns eventos que vão ocorrer antes do fechamento da Porta da Graça. São eles os seguintes: vai haver um reavivamento e reforma espiritual. Vai haver o selamento do povo de Deus. Ah, você vai querer ser selado ou você vai querer a marca da besta? Acho que não, né? Vai haver um decreto dominical, um decreto para adorar um dia falso. Aí vem o derramamento da chuva serôdia, vem a pregação do evangelho a todo mundo e logo depois o fim da obra de pregação a todo mundo. O povo de Deus começa a abandonar as grandes cidades. Há uma sacudidura, né? Algumas pessoas estão dentro da igreja e vão para fora. E alguns estão fora, vêm para dentro. Há um peneiramento, outros dizem, né? E aí vem um tempo de angústia prévio, porque as pessoas não sabem se estarão salvas e serão perseguidas, né? Mas chega um momento que a porta da graça se fecha. E Jesus, ou as palavras de Jesus, aparecem em Apocalipse capítulo 22, verso 11, quando ele diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, aquele que é injusto vai ficar na prática da injustiça. O que é justo vai ficar na prática da justiça.
Esse está selado, esse está com a marca, né? E Apocalipse 15, verso 8 diz: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. As 7 pragas não vão atingir o povo de Deus, porque eles estarão selados. Vai atingir aqueles que têm a marca da besta, a marca do anticristo. Estarão adorando o dia falso, não guardam os mandamentos de Deus e não possuem a fé de Jesus, ouvem a voz do dragão. E aí, depois do fechamento da porta da graça, tem outros eventos. Quais são eles? Os 4 anjos do Apocalipse soltam os ventos. A terra vai estar um caos, viu? As pragas começam a ser derramadas sobre a terra. O Espírito Santo é retirado da terra. Imagine, a terra vai ficar endemoniada. Inicia o tempo de angústia, qual nunca houve. Acho que para os 2 lados, né? Mas o povo de Deus ali, orando e pedindo. A pregação do Evangelho já foi feita a todo mundo. Há o decreto de morte para aqueles fiéis. E hoje o decreto está em moda, né? Não precisa ter lei nem nada, e põe a pessoa na prisão, põe na cadeia. Mesmo contra a lei. Por isso que hoje eu acredito que vai acontecer isso, vai haver um decreto de morte. Muitos vão ser lançados na prisão e podem ser decretados. Não vão morrer, não creio que vão morrer. Creio que Deus vai poupá-los, né? Mas tem essa angústia. O povo de Deus foge das pequenas cidades, vai para o campo, vai para as montanhas, vão se esconder, né? A angústia de Jacó, aquela angústia que Jacó sentiu sem saber se Deus estava com ele, né? Uma luta com Deus. E aí Deus anuncia o dia e a hora de sua vinda. Aí aquele verso diz: o dia e a hora ninguém sabe, não vai valer mais, porque Deus vai anunciar o dia e a hora da sua vinda. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar. Está lá em Amós capítulo 3, verso 7. E aí finalmente vem o quê? A segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. E pensando nesses eventos, vamos ler de novo aqui? Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O grande conflito diz que o tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos a fim de que se preparem para aquela ocasião. E você está se preparando? Bom, você está assistindo aqui. Imagino que você está interessado nesse assunto. Está se apegando com Deus nesses dias finais, né? Mais uma citação do livro Segredos de Daniel, de Jacques Docan. Esse livro você tem em inglês, em espanhol, em português. Muito interessante, eu recomendo. E ele diz assim: nunca estivemos tão perto dos eventos descritos pela profecia. E nunca fomos tão indiferentes. Um breve resumo do que conhecemos é suficiente e ainda sobra. Os ecologistas observam a desintegração de nosso planeta, mas parece que ninguém está disposto a fazer nada a respeito. Os economistas quase não podem superar o seu pessimismo. O desemprego mundial vai aumentando. 3/4 da população mundial enfrenta o perigo real de morte por fome. Vivemos debaixo de uma nuvem atômica. Não existe nenhum país que não esteja envolvido em algum conflito de alguma forma ou outra. E quanto à condição moral da nossa sociedade, é quase irreconhecível. Nossa civilização maquina os piores desastres. Nenhum país, nenhuma ilha, nenhuma tribo remota pode escapar. É um verdadeiro tempo de angústia. O que mais que diz lá em Daniel 12, verso 3? Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vai ser algo maravilhoso, né? A ressurreição daqueles que dormiram. A promessa também se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, uma das cartas de Paulo, no capítulo 4, dos versos 14 a 18, e eu vou ler. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também
que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. João também viu tudo isso, né? Lá no Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, ele diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, vejam vocês, aqui em Daniel, aparece esse trechinho dizendo que alguns ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Certamente se referindo àqueles que traspassaram a Jesus, né? Os sacerdotes, Pilatos, os soldados que zombaram dele, vão ressuscitar para vergonha e horror eterno. Você já pensou? Anás e Caifás ressuscitado e vendo Jesus voltando em glória e majestade. Aquele servo do sacerdote que deu uma bofetada em Jesus. Aquele soldado que chicoteou Jesus. Aquele soldado que enfiou uma lança no peito de Jesus. Pilatos que o condenou. Vai ser terrível, porque eles vão perceber o erro que eles cometeram, né? Mas existe a ressurreição dos justos, aqueles que estarão felizes, olhando para Cristo em seu retorno, né? E que bom que ainda temos tempo para estarmos entre aqueles que receberão a Cristo com grande alegria. Mas se você descansar e dormir, não tem problema. Jesus tem a solução para a morte, ele ressuscitou e vai ressuscitar aqueles que ele já selou com o selo quando a pessoa morreu, né? Eu tenho alguns queridos que já dormiram, estão aguardando a ressurreição. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, alguns sobrinhos, né, sobrinha. Vai ser um encontro maravilhoso. Um encontro, quem sabe, dos filhos com a mãe com os filhos, filhos que descansaram, a mãe que descansou. Porque, para aquele que acredita na ressurreição, a morte é apenas um sono. É só um sono, né? Eu lembro da história de um irmão lá no Rio de Janeiro. Ele trabalhou conosco na TV Novo Tempo, na época do Está Escrito. E ele, quando estava próximo da sua morte, e ele percebeu que ele ia morrer, ele mandou comprar um pijama novo. E falou: olha, eu queria ser sepultado com esse pijama. E ali, diante do meu caixão, digam para as pessoas: eu estou de pijama porque isso é apenas um sono. Eu vou dormir por um tempo, mas vou acordar para ver Jesus em glória e majestade. E ele estava certo. Ele estava só dormindo, dormiu no Senhor e dormiu de pijama. Vai acordar em breve esse nosso querido irmão lá do Rio de Janeiro. E aí nós temos o verso 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Aí na foto você está vendo esse livro selado, né? Eles enrolavam assim o livro, colocavam uma espécie de uma corda, um barbante, e ali havia um selo, havia uma cera e colocado o selo, e a pessoa não podia quebrar esse lacre. Mas chega um momento, no tempo do fim, em que o lacre é quebrado, o livro é aberto. O livro é aberto. O anjo diz para selar o livro até o tempo do fim. Ele ia permanecer fechado por um tempo. Mas nós podemos ver que após 1798, quando o tempo do fim se inicia, as pessoas começam a estudar as profecias. Alguns têm uma compreensão um pouco errada sobre o evento de 1844, mas surgem ali pessoas estudiosas do livro de Daniel. Com respeito ao conhecimento, alguns
acham que esse conhecimento final, que o conhecimento se multiplicará, algumas traduções dizem a ciência se multiplicará, se refere ao aumento aí da ciência, da tecnologia, né? Aviões voando, foguetes voando, né? Satélites, quanta coisa mais que a gente fica realmente abismado nessa era tecnológica que a gente vive. As mudanças são rápidas, nos deixam assim atônitos, né? Mas o anjo também está dizendo que o conhecimento do livro de Daniel ia aumentar. E veja quantos livros eu tenho citado aqui para vocês, né? É o cumprimento dessa profecia. Você também está estudando o livro de Daniel aqui? Vamos ler novamente os primeiros versos de Daniel capítulo 12? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E o verso 4, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Ellen White diz que os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo, e precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso. Não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal. Meu desejo ardente é que você esteja entre aqueles sábios que estarão resplandecendo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vocês puderam ver aí a nossa linha do tempo. E através dessa linha do tempo a gente acredita que chegou a hora, que o tempo da volta de Cristo está próximo. Eu imagino que você, como eu, estamos cansados deste mundo, né? Esse mundo de sofrimento. A gente quer um lugar melhor, um lugar sem dor, sem morte, sem tristeza, né? Um lugar onde a felicidade é completa. E ainda dá tempo, hein? Se você não tomou a decisão, tome a decisão de ficar ao lado de Cristo. Seja selado com o selo de Deus. Seja salvo em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus porque Ele nos convida a fazer parte do povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome pelas revelações que o Senhor nos deixou através do Seu profeta Daniel. Estamos seguros que em breve o Senhor estará retornando em glória e majestade nas nuvens do céu. Por favor, Senhor, em Tua misericórdia, em Tua graça, envie o Teu anjo para nos levar para o encontro contigo nos ares. Queremos viver com Jesus. Envie o Espírito Santo para que Ele opere o milagre da transformação de nossa vida. Mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Queremos receber o selo de Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz? Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe aquele seu like profético, né? Seu like poderoso. Ajude o crescimento do canal, né? Acione também esse sininho aí, o sino da bênção, para você ser notificado sempre que um vídeo aparece, né? E se não for inscrito no canal, se inscreva, né? Porque isso ajuda, sabe? O YouTube vê que o canal tem várias pessoas inscritas, pessoas que assistem sempre, que comentam, que dão like, que acionam o sininho. Eles falam, esse vídeo é bom, vou oferecer para outras pessoas também. Ele oferece para outras pessoas também, assim a mensagem vai indo, né? Compartilhe essa bênção também com outras pessoas, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vamos espalhar a mensagem da breve volta de Jesus, né? Foi a parte 1. Não terminamos o capítulo 12, não. Vocês vão ver por que não terminou. Devia terminar ali, né? Sela o livro. Chegou o tempo do fim, não é? Encerrou tudo. Não, mas não encerrou. Daniel continua escrevendo e vocês vão ver por que no nosso próximo vídeo, né?
Me diga aí nos comentários, por que você acha que não terminou o livro? Escreve aí. Por que não terminou nesse verso 4? Por que continuou mais para frente? Tem umas datas aí interessantes, viu? Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Você gosta de profecias? Escreva aí para mim. Dê aí o seu comentário, né? Mais do que nunca eu quero encerrar esse vídeo com o verso do Chegou a Hora. Apocalipse 14, verso 15, diz assim: Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, Jesus, não é? Use a foice e começa a ceifar, pois chegou a hora da colheita. Maranata, a safra da terra está madura. Próximo programa a gente vai continuar estudando o capítulo 12, ainda tem boas informações proféticas desse capítulo. Também assista aí os comentários da lição da Escola Sabatina, a gente está falando sobre profecia nesse trimestre, muito interessante, tá bom? Mas por hoje é só. Não, falta a minha palavrinha, chegou a hora da volta de Jesus, Maranata! Deus abençoe vocês, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.